Bom, boa tarde a todas e a todos. Um prazer poder estar aqui na Câmara dos Deputados. Em nome do deputado Reginaldo, eu gostaria de cumprimentar todos os deputados que se encontram aqui, o relator do projeto de reforma tributária. Obrigada. Que está aqui o deputado Aguinaldo e o deputado Baleia Rossi, presidente do meu partido. É um prazer muito grande poder estar nesse momento que pode ser um momento histórico para o Brasil. Comentar deputado Arnaldo Jardim, Vitor Lippe, Clodoaldo Magalhães, Mauro, que estive conversando agora há pouco, a culpa foi dele pelo atraso. Atrasei 5 minutos porque ele me segurou um pouquinho, Glaudstein, e Nilton acabou de chegar também. Enfim, prazer poder estar aqui. Bom, quando eu recebi o convite por parte do deputado Nilton Cardoso, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer lá, porque afinal a bola está com vocês, né? A reforma tributária está na mão de vocês. Mas assim, passar um pouquinho e muito rapidamente da minha pouca experiência nesse assunto. Eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade no Rio de Janeiro, era do primeiro ou segundo ano da faculdade, nós estávamos no momento da Constituinte. E naquele momento, pela primeira vez, alguém comentou alguma coisa de um tal do imposto único, né? Um tal de IVA que eu nem sabia o que se tratava. Então, assim, a gente fala de reforma tributária há um bocado de tempo. Estou falando de 1987. Não que eu tenha tanta idade, é que eu entrei muito cedo na faculdade. Tem uma diferença em relação a ele. Eu entrei na faculdade com 16 anos e eu me lembro que desde então eu venho acompanhando um pouquinho essa questão da reforma tributária. Acompanhei a Constituinte, a Constituição, o ex-presidente Fernando Henrique tentou por 2 vezes, né? O presidente Lula, no Lula 1 e no Lula 2, tentou também por 2 vezes, e a grande pergunta é, por que há consenso de que a reforma tributária é a única bala de prata que nós temos para que nós possamos realmente sair, né, desta triste realidade de ser um dos países mais ricos do mundo com um dos povos mais pobres, né? De onde vem essa tão desigualdade social e por que a reforma tributária é consenso e ela nunca sai do papel? Entre outras coisas, quando pulando aí na linha do tempo, né, e já vindo para o momento que eu entrei no Senado Federal, porque antes disso eu acompanhei a reforma tributária, a tentativa da reforma tributária como prefeita, reeleita prefeita, depois como vice-governadora e secretária de Estado do meu estado de Mato Grosso do Sul e como senadora. Nós tínhamos e temos dentro do Senado Federal um grande problema, porque os senadores representam os estados da Federação Brasileira e nós temos um país de dimensões continentais onde quando a gente tenta avançar na reforma tributária a gente tem um problema federativo. E a questão sempre parava, quando ela estava na ponta ali da agulha, na questão do ICMS. Nós temos estados que consomem e nós temos estados que produzem. E claro que alguns estados consomem mais, né? Outros estados produzem mais do que consomem. Então, quando a gente tenta criar uma reforma tributária, quando o eixo principal é tirar a tributação dos estados que produzem e tributar nos estados que consomem, procura fazer essa conta matemática no Senado Federal, onde nós temos 3 senadores por cada estado, somando os estados do Norte, Centro-Oeste e parte do Nordeste, nunca tinha voto para se aprovar uma PEC, portanto, uma emenda constitucional que exige um quórum de 3/5. Então, eu vi realmente, quando eu cheguei em 2015, um entusiasmo, agora vai, e de repente nós paramos exatamente na questão federativa, especialmente dos estados brasileiros. E eu tinha, inclusive, assim, no mínimo eu tinha senões em relação à reforma tributária, porque eu venho do estado produtor, que não consome muito pela sua baixa densidade demográfica, que é o estado de Mato Grosso do Sul, e que ia perder muito com a reforma tributária, aquela lá de 2015. De lá para cá nós vimos o Congresso Nacional tomando para si essa responsabilidade. Acho que esse é o grande recado que nós temos que dar aqui, né? Qual é a reforma tributária que nós temos que passar? Aquela possível, aquela que sair da Câmara dos Deputados, que for aprovada pelo Senado Federal e que for promulgada. A reforma só precisa ter 2 eixos, isso também nós temos consenso. Ela precisa tributar no consumo, isso sem dúvida nenhuma, e temos que unificar impostos. Então, esta unificação, se vai ser um IVA único ou dual, se nós vamos ter um imposto seletivo ou não, esta é uma decisão democrática a ser feita depois de uma discussão política dentro do Congresso Nacional. Não é porque eu estou aqui
Mas eu sempre afirmo, eu comecei a minha vida política como deputada estadual e terminei meu mandato, depois de 20 anos consecutivos, como senadora. Entendo que o espaço mais democrático que tem dentre todos os poderes não está no executivo, está no legislativo. Aqui nós temos todas as matizes ideológicas, todos os credos, embora se fale que o Estado seja laico, mas nós temos as nossas representações, aqui nós representamos, né, nós viemos de setores e é mais do que legítimo representar esses mesmos setores. Então, qual é a reforma ideal? É a possível. Por isso que eu sempre batia na tecla, Aguinaldo me ouviu muito sobre isso, Reginaldo, e o Baleia também, me permitam chamá-los assim, deputados, né? Olha que informalidade indevida nesse momento. Mas eu sempre dizia, olha, né, vocês são deputados, mas entenda o seguinte, a Câmara sempre foi mais aberta para aprovar. Sempre o problema estava no Senado Federal. Então, olhem com cuidado a questão dos estados federados e muito cuidado com a tentativa de trazer um imposto único no momento em que a gente ainda não resolveu os conflitos federativos. Se vai ser IVA único ou dual, repito, o que aprovar, o Brasil vai agradecer. Então, diante desse cenário, o que a gente pode só avançar? Se nós temos unidade, né, de pensamento, de que a reforma tributária é a única bala de prata que nós temos. Eu diria até que o arcabouço fiscal é a bala de bronze, né? Ela resolve um problema interno, um problema de finanças, né? Um problema de credibilidade do governo, não gastar mais do que arrecada, não virar o ano de 2024 com déficit fiscal, garantir estabilidade da dívida em relação ao PIB. Isso é um dever de casa que nós temos que fazer dentro do Congresso, dentro do Executivo. Então, o arcabouço fiscal é a bala de bronze, para dar a credibilidade necessária para ir adiante, os juros começarem a cair, né, e poder o Brasil voltar a crescer e gerar emprego dentro dessa ótica monetária. Mas a verdadeira bala de prata é a reforma tributária. Se a gente tem essa unidade, os dois eixos estão muito seguros, o que falta dentro desse esqueleto, né? O que falta é isso, nós debatermos, vermos com os setores e com os municípios onde que eles sentem a insegurança para que a gente possa avançar. Fico muito feliz de saber que o relatório do deputado Aguinaldo está vindo numa linha entre uma mistura da PEC 45 com a PEC 110. Estou sabendo que o deputado Aguinaldo tem conversado com todos em relação a essa questão de atender alguns setores que estão preocupados numa possibilidade de perda, como é o caso do setor de serviços, da mesma forma em relação aos municípios maiores, e essas dúvidas vão ser elucidadas no seu devido tempo, no fórum competente que é aqui, para que a gente possa apresentar ao Brasil minimamente uma reforma tributária justa. Eu coloquei algumas coisas muito rápidas, porque político, quando não anota, tende a falar demais, e quero encerrar em 5 minutos para poder conversar, como disse, mais ouvir do que enfim, apresentar as minhas certezas, que são muito poucas em relação à tributária, mas aqui só algumas observações. O Brasil ele é muito justo na questão tributária. Nós precisamos garantir uma certa igualdade contributiva, isso não temos dúvida em relação a isso. O fato da carga tributária ser muito alta no Brasil, ela gerou durante uma distorção nessa questão, levando a lobbies legítimos fazerem dentro do Congresso Nacional verdadeiros puxadinhos, com meu voto. Então, o que nós fizemos, né? Para resolver problema de setores, nós fomos esticando o cobertor de um lado e de outro e tivemos o que o vice-presidente da República chamou de manicômio, né? Como disse, os lobbies são legítimos, tiveram o meu voto. Então, nós acabamos gerando essas distorções. Os benefícios fiscais, eles tiveram uma utilidade por um determinado tempo. Eu quero dizer, inclusive, que eu fui uma grande defensora dos benefícios fiscais, dos incentivos fiscais para os estados que não têm a facilidade de serem estados consumidores. Eu mesma, como prefeita, consegui levar, graças aos incentivos fiscais do meu estado, a maior fábrica do mundo de celulose e depois a segunda maior fábrica do mundo de celulose, isso lá em 2005, 2006, 2007. Só que agora, né, nós estamos diante de um cenário onde todos os municípios e quase todos os estados dão incentivos. Então, virou uma guerra no sistema tributário em que ninguém ganha. Então, diante de tudo isso, nós temos um sistema complexo, nós temos um sistema difícil de ser entendido. Segundo, aqui com os professores, eu sou só universitária, né? Os atos normativos passam de 400 mil.
consequentemente, a maior parte municipais, esse manicômio para entender legislativo e normativo faz com que o Brasil gaste muito, na parte da indústria principalmente, mas o setor produtivo gaste muito apenas para entender o arcabouço tributário. Fala-se que enquanto precisa-se de apenas um contador para cada 200, para cada 500 trabalhadores no mercado como o europeu, no Brasil a gente precisa de um contador para cada 200. Essa é mais ou menos uma conta que me passaram. Nos Estados Unidos eu preciso de um contador para cada 1.000 trabalhadores, né, de uma determinada empresa. Repito, no Brasil você precisa de um contador para cada 200 trabalhadores numa empresa. Então esse custo Brasil, esse custo administrativo para entender o arcabouço, ele acaba ficando insustentável. As indústrias brasileiras não conseguem se tornar competitivas, produtivas, e aí nós temos cada vez mais que importar produtos e cada vez mais fechar fábricas no Brasil. Para inverter todo esse cenário, na reforma tributária que os senhores têm à mão, eu acredito que é realmente a saída. Que reforma tributária é a pergunta que eu deixo para os senhores ao encerrar aqui, dizendo que os dados que nós temos do IPEA, junto com alguns estudos que nós fizemos, né, que essa complexidade, essa burocracia da carga tributária gera em torno de 500 bi de sonegação ano. Um pouco mais, um pouco menos, eu só preciso de 20% disso da receita para comprovar e carimbar que o ano que vem a gente zera o déficit fiscal. Então, temos de contencioso passa de 2 trilhões, alguns chegam a falar quase 3 trilhões. Então, diante desses cenários, benefícios fiscais, repito, muitos deles necessários e vão continuar, como é o caso do Super Simples, a própria Zona Franca de Manaus, ninguém discute os benefícios fiscais, alguns, repito, necessários, mas eles estão beirando quase 400 bi, acho que caiu um pouquinho. Nós aprovamos no Congresso, acho que é 2 anos atrás ou 3 anos atrás, se alguém puder me ajudar, mas acho que foi há 3 anos atrás, uma PEC, que agora é emenda constitucional, que nós temos que reduzir pela metade esses benefícios fiscais. Então, nós temos diversos desafios que a reforma tributária passa a ser uma saída para todos eles. Então, diante desse cenário, né, eu acredito que uma reforma tributária que seja neutra, no sentido de não aumentar a carga tributária, mas que seja justa no aspecto federativo, garantindo um intervalo de no mínimo 20 anos, como parece-me que está se anunciando aqui, onde não tem nenhum município, nenhum estado perca. Faça um fundo para garantir que esses estados e municípios tenham essa proteção. E depois de 20 anos, nos próximos 20 anos, ainda que este fundo vai caindo, eles vão sendo compensados pelo crescimento econômico, que vai, obviamente, gerar mais arrecadação. Eu acredito que é um bom, pelo menos, pontapé inicial para uma reforma tributária justa que possa efetivamente fazer o Brasil voltar a crescer, um crescimento sustentável, um crescimento duradouro, com geração de emprego e principalmente renda. Porque o setor da indústria, nós sabemos que, embora não seja o que mais empregue, é aquele que mais gera emprego com qualidade, porque ele consegue pagar um salário acima da média do salário mínimo. Com essas considerações iniciais, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui, né, lá no Ministério do Planejamento e Orçamento. Nós estamos à disposição, os números estão à disposição dos senhores, porque são públicos, o IPEA é de vocês, a Luciana, que é a nossa presidente, está aqui, ou pelo menos estava até há pouco tempo, não sei se a Luciana ainda está aqui. Senta para cá, Luciana, seja bem-vinda. A presidente do IPEA está aqui à disposição de vocês. Também está aqui o nosso secretário de Avaliação de Políticas Públicas, Sérgio Firpo, está aqui a nossa secretária Renata Amaral, que é a secretária de Assuntos Internacionais. Enfim, está o Totó, que é o secretário de Articulação Institucional. Nós temos 5 secretarias, 3 secretários estão aqui, os outros 2 estão no Ministério da Fazenda nesse momento, entregando o texto base para análise e, obviamente, para o aperfeiçoamento do Ministério da Fazenda do arcabouço, porque o projeto é do ministro Haddad, nós só estamos ali auxiliando. Então, por isso que eu peço desculpa por não estar toda a equipe aqui, mas 3 dos 5 secretários também estão à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada por enquanto.